Seja bem-vindo mais uma vez ao Fala Senecope Podcast, que essa semana traz um assunto muito especial, principalmente para as mulheres, para as mães que amamentam. Tem muito assunto importante hoje, Luciano. Pois é, eu nunca tive essa experiência de saber como é um problema com relação à amamentação, os problemas que as mães têm, evidentemente. Exatamente. Mas estamos recebendo aqui no nosso podcast uma consultora de amamentação e também fonoaudióloga, que é a Andressa Nazário. Antes de mais nada, queria te agradecer demais pela presença, porque eu acho que isso vai interessar demais as mamães. E a gente sabe já numa conversa prévia que realmente tem uma procura muito grande das mães. Então, obrigado Seja pela bem-vinda. Eu que presença. agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Como você falou, né? Eu sou fono, consultora de amamentação e tá tudo ali muito, muito bem ligado. Tem sim uma procura gigante das mães e é isso que a gente estava falando. Quando elas procuram, né, a consultora, é porque já tá com muita dificuldade, já tá com uma fissura no peito, já tá assim, com muita vontade de desistir. E aí a gente chega, faz a avaliação toda ali do bebezinho, porque a amamentação ela não pode doer. Se tá doendo, tem alguma coisa errada, tá? Vamos começar assim. Como é que começou essa história de consultoria de amamentação? Começou com a minha experiência, né? Quando eu descobri que eu estava grávida, eu já tinha uma vontade de ir para essa área da materno-infantil ali, trabalhar com bebezinhos, com mães. E aí, quando eu descobri que eu estava grávida, eu acho que eu estava de uns 4, 5 meses ali, eu falei, não, vou fazer um curso para que eu possa ajudar outras mães e para me ajudar quando o Você teve Daniel alguns nascer. problemas. Tive, Entendi. eu tive bastante dificuldade ali no começo. E aí eu fiz esse curso para me preparar, só que a teoria ela é muito diferente da prática. É, E eu falo que ser mãe me tornou uma consultora melhor, É. muito mais empática, muito mais olhar esse olhar não só para o bebê, mas para a mãe também. Então eu fiz ali o curso, me preparei, e aí quando o Daniel nasceu, a gente precisou tratar um amarelão, que é a icterícia neonatal. Eu não sei se alguns dos filhos de vocês já tiveram nós já esse tivemos na amarelão. família. A família é uma sobrinha que teve. Geralmente trata no hospital, mas a gente conseguiu tratar em casa. Então a enfermeira foi, fez a fototerapia e ele ficava vendadinho. Ele ficou 3 dias Ah, é uma vendado. judiação. Ele tinha 2 dias de vida. Nossa, aquilo partiu o meu Sim, coração. imagina. E aí ele tinha que ficar só ali embaixo no bercinho dele, mas com a fototerapia em cima. E aí, quando ele precisava fazer muito xixi para expelir essa bilirrubina, que é o amarelão, então ele precisava mamar muito. E aí, ele vinha cada 1 hora mamar no peito. E aí, eu comecei, não chegou a ter uma fissura, porque quando a gente diz fissura, a mãe acha que é um corte, mas às vezes não. Às vezes é um esporão que tem ali, como se fosse um ralado. É. E aí, eu tive isso. E aí, quando ele ia mamar, eu sabia que estava na hora dele mamar, eu já começava a suar frio. E aí eu sabia que ele vinha mamar. E aí o laser que me salvou nisso, porque a gente fazia ele para cicatrizar e fui ficando mais experiente ali, já sabia que dava a hora dele mamar, já colocava ele para mamar, muito mais fácil. Aprendi muitas técnicas sozinha também, porque eu vi o que funcionava para mim e eu reaplico isso nas minhas pacientes. Então, o mundo da amamentação começou com a minha primeira experiência ali. E na verdade é um mundo bem complexo para as mães, como você mesmo falou assim, a gente não tem essa noção. Eu, por exemplo, eu tive duas filhas e que só mamavam no peito e eu tive muito leite. Daí você precisa de uma orientação. Uhum. Claro que as minhas filhas eu voltei a trabalhar um pouco antes, eu tirava o leite. Tive a fissura em uma das filhas e não sabia na época, isso em 2012, que tinha, eu Que acho que nem tinha. deveria nem ter, talvez, um laser. Mas é muito sofrido para a mãe, porque a mãe passa por algumas situações, às vezes criança quer mamar, mama demais, está com cólica, não conseguiu mamar, né? E a mãe sofre, a criança sofre, e eu tinha uma quantidade muito grande de leite, muito. Então você imagina, com o peito fissurado, com o leite, a criança mamando, aquela dor Criança é, com fome, é chorando, insuportável. A Andrea, ela tirava leite, dava de mamar, tirava o leite para a minha sogra, botava na mamadeira, para minha sogra dar o leite na Enquanto eu mamadeira, enquanto trabalhava, ela trabalhava. Nossa.
E doava leite, então era leite Uma assim. hiperprodutora. Nossa, graças a Deus, né? Mas eu tive bastante dificuldades também. Muitas dificuldades que hoje, você falando aqui, a gente pensa, puxa, não parei para pensar nisso, né? As mães Aham. não tinha talvez essa orientação que a gente tem, aquela orientação básica, É. vai lá no banco de leite e Uhum. doa leite lá, né? Mas é uma orientação como cuidar, como prevenir, né? Tudo É, isso. porque tem muito essa ideia de que para amamentar tem que doer. É assim mesmo, que a mãe tem que ir ali Não. engolindo e tem que ir a todo custo, sabe? E aí eu falo que quando tá ali no puerpério, pensa só, a mãe acabou de ter um parto. E eu falo para minhas pacientes, quando a gente faz a consultoria pré-natal, para se preparar minimamente antes, eu falo, eu vou precisar te dizer uma coisa que agora você não vai acreditar, mas quando seu filho nascer, você vai acreditar. A amamentação ela é mais difícil do que o parto. Muito mais difícil. Porque o trabalho de parto dura 5, 6, 24 horas, só que o bebê nasceu, acabou. É. A cesárea ainda até é mais rápida. Agora, a amamentação é aquela dificuldade que você lembra que está doendo de 2 em 2 horas por infinitos dias. É. Entende? É de dia, é de noite, é à tarde, é a todo momento. Então, principalmente se tiver com a dor, ela vai te lembrar a cada 2 horas que aquilo ali tá doendo. E aí a mãe tá naquele puerpério, os hormônios estão todos doidos e ela já se sente fracassada por não saber colocar o filho dela pra mamar. Porque a gente olha na novela aquela coisa linda, né? As mães É. vêm com o Sim. filho. Só que é muito difícil, envolve muita coisa. Envolve o posicionamento da mãe, a postura da mãe, o tipo do mamilo da mãe, tudo isso tá muito ligado, sabe? O teu atendimento hoje, as mães já te procuram, algumas mães nessa curiosidade, é já na gravidez ou a maioria vem? A gente até conversava, eu fiquei até assim surpresa, né, que mães que já tiveram filhos, né, que Sim. ainda procuram Uhum. esses cuidados, essas orientações. Então conta um pouquinho pra gente dessa experiência. É, eu falo muito, eu levanto muito essa bandeira da consultoria pré-natal, porque a mãe, aí quando o bebê nasce, ela já tá com a expectativa alinhada, ó. Não fica assim, meu Deus, isso tá certo ou tá errado? Ela já pensa, não, a Andressa falou que isso aqui podia acontecer mesmo. Ou então, Andressa, isso aqui tá certo. Então, pra já vir pro parto preparada para essa amamentação e com um apoio que aí sou eu e eu dou o apoio para tudo que ela precisar. Então, às vezes elas buscam sim essa consultoria pré-natal e a gente faz alguns encontros antes com a rede de apoio, porque a rede de apoio ela é importante. Eu preciso entender como que é essa dinâmica dessa família. Só para a mãe é importante amamentar ou para a família esse processo é importante? Porque às vezes a mãe quer muito, é o sonho da vida da mãe. E aí o pai acha que não é importante. E aí ele vê ela com aquela dificuldade, ele fala: "Nossa, deixa isso aí para lá. Não precisa disso", e aí ela fica mais para baixo ainda. Então, na consultoria pré-natal, a gente já entende como que é essa dinâmica dessa família, para alinhar a expectativa deles, mas já tive mãe que era o quarto filho e ela estava com dificuldade, porque cada gestação é única. Daí ela falava, no meu primeiro filho foi super fácil, parece que ele nasceu sabendo mamar. E aí no segundo foi bem também, no terceiro, e aí no quarto ela estava com muita dor. E aí ela tinha um mamilo longo, sabe? Um bico do mamilo longo. E as mães acham que é isso que é a fórmula secreta para amamentar bem. E aí ela falava, eu acho que é o meu peito que tá prejudicando. É por causa do meu peito que não tá dando certo. E aí fiz ajuste e ela continuou com a dor. Aí eu fiz o teste da linguinha, o bebê reprovou no teste da linguinha. Então ele tinha um frênulo alterado e era isso que estava causando todo esse problema. Porque não é só O que mamar. que é o teste da linguinha que você comentou? O teste da linguinha, a gente avalia dependendo da idade do bebê, como que essa língua está trabalhando e a anatomia da língua também. Se essa língua tem uma boa mobilidade, se ele tem um tônus muscular, porque quando o bebê encaixa no peito da mãe, ele precisa ter um canulamento de língua e uma pressão e um ritmo, uma coordenação. Ele Entendi. coordena o leite e a respiração. E a língua, ela é um papel, assim, é o protagonista de tudo isso. Então, se ela tá presa ali em assoalho bucal, ela não vai fazer uma boa pressão e ela vai ficar escapando do peito. E aí isso vai fazer machucar. Então, não só para a parte de amamentação, né? Tem mães que falam, não, eu não quero amamentar, e aí tá tudo bem, ela vai só para mamadeira. Não precisa de um teste da linguinha? Precisa, porque a língua ela tá ligada na face. Então, esse bebê pode ter prejuízos no desenvolvimento da fala, desenvolvimento da musculatura do rosto também, dificuldade na introdução alimentar. Então, o teste da linguinha, ele é muito importante. No Brasil, todo bebê que nasce é obrigatoriamente
tem que fazer o teste da linguinha, mas às vezes ele faz lá no hospital e aí passa e tudo, só que quando a gente repete em casa, depois de um tempo, acaba reprovando. Isso é muito comum de acontecer, tá? E Andressa, a família fica naquele sofrimento, sem saber, né? Uhum. Sem É ou saber. não é? Quem que eles escutam? Eles ficam bem dá assim. uma noção pra gente de intensidade de problema. Por a cada 10 mulheres, quantas têm algum tipo de problema e pode recorrer à consultoria? Olha, pela a minha experiência, de cada 10, 8 tem dificuldade. Tudo Nossa. isso. É muito, 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 muito mesmo. Já atendi mães que era o segundo, terceiro dia que o bebê nasceu e ela já estava com os dois bicos fissurados. E já atendi mães no terceiro mês que ela foi se atropelando esses 3 meses. Assim, não, é isso mesmo, é assim é assim, dói mesmo, e vai indo, e aí a mãe fica com uma aversão a amamentar, porque para Claro, ela dói que é um demais. problema. Uhum. Tem uma E aí dúvida. vai chegando a hora do filhinho dela mamar, ou então na consultoria eu vou, faço anamnese, entendo tudo o que aconteceu, entendo como estava o posicionamento na barriga da mãe, porque isso importa muito, como foi o trabalho de parto, tudo isso. E aí eu falo, agora a gente vai pôr o bebê pra mamar. Ela já começou a suar frio. Nossa. Então é uma dor, assim, eu senti essa dor e, meu Deus, é muito, muito forte mesmo. Então, é assim, de 8 para 9 de 10 bebezinhos que nascem, a mãe vai ter essa dificuldade. Porque a hiperlactação, que foi o que você teve, acaba sendo uma dificuldade também. Claro. Porque aí o jato de leite é muito maior, às vezes, que É. o bebê consegue aguentar. E aí aquela língua fica perdida tentando manipular todo aquele leite que tá entrando. E isso pode fazer que ele fissure o peito A da gente mãe não tem também. ideia, né, Nossa, dessa eu realidade, tô né? tendo uma aula aqui. Eu tô tendo uma aula realmente que a gente não imagina, né, dessa dificuldade que as mães têm, né? E o leite materno não tem nem o que falar, né? É o melhor É a alimento. importância que tem, né? Uhum. É fora o contato, né? Esse ontem até eu conversava com uma amiga que tem um bebê de 40 dias, ela falou assim que a coisa mais gostosa é aquele contato, Sim. né, da mãe, do filho, né, que a mãe já tá com aquela criança ali, a mãe de primeira viagem, né? É aquele choque de o bebê nasceu, Então né? É. tem que ser um ato de, além de ser um ato de amor, amamentação, tem que ser um momento gostoso para aquela Tem que. mãe, tem que ser um momento prazeroso para a criança mamando, para a mãe, né, um momento tranquilo, porque a mãe precisa estar tranquila, né? Porque daí as mães passam também por esse período que teve bebê, muitas mudanças. Sim, o puerpério ele é muito triste, né? Ele é muito desafiador. E se a amamentação não tá correndo do jeito certo, é mais uma coisa ali que pode ocasionar um baby blues, uma depressão pós-parto, porque a amamentação ela é realmente, ela é linda, né? Claro. Essa conexão de mãe e bebê, tem estudos que mostram que os bebês que nascem faz a golden hour, que é esse primeira hora de ouro que vai para o peito da mãe, que a mãe consegue amamentar, a mãe tem menos risco de hemorragia, né? O bebê entende, regula a frequência cardíaca, a frequência respiratória da mãe e do bebê. Então ela é linda, mas ela tem que ser boa. E se eu chegasse, por exemplo, André, na sua casa e eu visse que você tá há 2 meses, a gente já ali tentando, fez tudo que era possível e não tá dando, porque às vezes não dá. Ó, eu vou te falar assim, o leite materno ele é o melhor alimento do mundo, sem dúvida. Mas eu acho que já deu pra você. E aí as mães, que bom. Então ela vai pra mamadeira. A fórmula ela não é o inimigo. Ela pode ser um aliado com a Sim, indicação sim. Claro. certa, Claro, sabe? tem casos e casos, né? Uhum. Por exemplo, é um período assim de muitas mudanças, muitas transformações, mas como você mesmo falou, doutora, ah, não deu, porque acontece, às vezes a mãe não tem Uhum. o leite, tem muita gente que fala, é o leite fraco, não é o leite Uhum. fraco, não é suficiente, tem Isso. pouco leite, às vezes a mãe não estimula, às vezes tem todo aquele estresse, então são mudanças que a mulher tem que estar preparada, orientada Uhum. e ter, eu acho que você acho que faz parte de uma rede de apoio muito importante para Sim. essas mulheres. Às vezes elas mandam mensagem de madrugada, oh, agora deu certo, e eu tô amamentando também. Ai, mas deve ser muito gratificante, Aham, né? sim. Quando dá certo, eu me sinto assim, é uma realização pessoal, porque eu sei o quanto amamentar significa. Eu sei o tanto que aquela mãe lutou para que isso acontecesse. Então, se elas ficam, elas mandam assim, ó, agora
deu certo, muito obrigada. Nossa, isso É é aquele muito processo gratificante. empático, né? De você se dar conta que a outra pessoa está superando aquilo que você também passou Sim, e que sim. você não quer que a outra pessoa, que outra mãe passe também. Mas isso deve ser uma troca muito bacana, né? Por isso É. que eu falei que ser mãe me tornou uma consultora melhor, sabe? Porque é muito, vai muito além da fono, da consultoria. Eu tô trabalhando com uma família, uma vida. Claro. É É. uma mãe de primeira, segunda, É. terceira viagem, sabe? Ah, é muito legal. Ok, identificado o problema. Uhum. E a partir daí, que tipo de soluções a consultoria e a fonoaudióloga elas apresentam? Depende do que a gente encontrou. Se é uma hipotonia muscular do bebê, então o bebê não tem força para extrair aquele leite, e aí a gente já parte para a estratégia de manipulação da boquinha desse bebê. Fazer exercícios, uma academia mesmo. Para o Fazer bebê, Sim. para a boquinha do bebê. Então a gente faz exercícios para fortalecer o músculo de bochecha, lábio, língua desse bebê. Ou então não é uma disfunção oral, que a gente chama, não é nada na boquinha do bebê. É o posicionamento da mãe. Porque às vezes a gente vê a mãe tá na ponta do pé, aqui tá super tensa, ela tá tentando segurar o bebê e colocar ele para mamar sem apoio nenhum. Então, às vezes eu vou e eu coloco a almofada de amamentação e acabou o problema. Às vezes é uma linguinha que tá ali alterada e aí é um trabalho um pouquinho mais longo, porque a gente faz o teste da linguinha, o bebê reprovou, né? A gente encaminha para o odontopediatra fazer a frenectomia, que é um corte ali na língua desse bebê. E aí o laser entra aí mais uma vez para a gente fazer cicatrização dessa linguinha, ser uma cicatrização mais rápida. E aí eu vejo de novo como é que esse bebê tá trabalhando agora com essa linguinha solta. Ele tá sabendo o que faz, porque às vezes ele não entende o que que aquela língua pode fazer. E aí a gente faz a reabilitação ali de novo. Só que o bebê, ele é muito esperto. 2 sessões a Já gente aprendeu. já aprendeu. E aí a gente coloca ele ali para mamar. Às vezes a mãe tem uma mama muito grande, não sabe o que que faz, né? A boquinha do bebê é muito pequenininha. Então, a gente avalia cada caso. Essas são uma das muitas dificuldades. Se é a mãe que não tem um posicionamento, porque para amamentar bem, essa mãe precisa estar relaxada. Ela precisa estar numa cadeira confortável, num ambiente calmo, tranquilo. Ela precisa ter um apoio em cotovelo. Não, você não vai conseguir segurar, pensa só, você segurar um saco de arroz por 20 minutos. é, Aqui. Chega uma hora que tu Não pesa aguenta. demais, né? E aí elas vão soltando até sem pensar, e é isso que faz o bebê desencaixar do peito, e é isso que machuca. Então, por isso que eu falo que às vezes é um ajuste ali de posição, solucionou o problema, tá? Então, E aí, pode falar. vamos entrar então no laser, que você já falou do laser, o laser. Mas onde entra o laser nesse processo todo? O laser, ele ele pode... tá curioso com o Ele laser, tá tá curioso. O laser, ele pode entrar, assim, em tudo que a gente pensar de dor, cicatrização, analgesia, até no processo inflamatório também. Então, na parte da maternidade ali de mãe e bebê, o que que a gente faz? O laser para cicatrizar essa fissura ali do peito da mãe. Então, a gente tem Mostra aí pra aqui gente. o laser. O Luciano falou que ele parece uma pistola, É. mas não, não machuca. Esse aqui, ele é um laser de baixa potência, então ele não faz corte, ele é totalmente indolor, tá? Então a gente liga aqui o nosso equipamento e ele tem 2 comprimentos de onda. O vermelho, para tratar camadas mais superficiais, pele, epiderme, que é essa luz que a gente usa na mãe, e a infravermelha, que é para tecidos mais profundos, músculos, até no osso ele pode chegar. Então, a gente vai, calibra ali o equipamento para 2 joules, mais ou menos, para na fissura, e a gente vai lá, coloca no peito da mãe e dispara a luz do equipamento. Não vou disparar porque senão todo mundo precisaria de óculos para nossa biossegurança, tá? Entendi. E aí dispara ali no peito da mãe, e quando essa luz ela penetra o tecido ali do peito, ele vai estimular efeitos biológicos positivos. Então, estimula a energia celular para cicatrização desse peito, para mastite, por exemplo, que é uma inflamação ali desse leite. Às vezes a mãe pega uma bactéria e fica ali com a mastite, que é essa infecção. Então a gente consegue matar essa infecção com um laser. Para aumento de produção, que tem mães que realmente não têm uma produção muito boa, a gente estimula essa produção de leite. Pensando no bebê, no pós-frenectomia,
a gente faz para cicatrização dessa linguinha, porque ele é um corte mesmo, é um procedimento cirúrgico, é um corte, e a gente estimula essa cicatrização com o laser. Então, na parte da maternidade é isso, mas de bebê até idosos podem se beneficiar com a tecnologia do laser. Então, pois é, tu utiliza como profissional o laser apenas na parte infantil, Não, ou seja, ou tem outras funções também? ele desligou aqui. Não, eu uso ele de bebezinho até idoso. Por exemplo, pacientinhos maiores que eu atendo, que são crianças de 2, 3 até 7 anos, eu trato herpangina, que é uma infecção ali na boca, estomatite, mão-pé-boca, Sinusite, sinusite, né? rinite, herpes labial, dor de cabeça, tudo assim, tudo que a Nossa. gente pensar de dores, o laser tá ali associado. Dor de cabeça, e aí na Ó, dor de cabeça. Ó, dor de cabeça. Uhum. Comigo mesmo. Dor de cabeça, dor de ouvido, disfunção temporomandibular, que é uma dor aqui na mandíbula, a gente tem também. Só que não é só fazer o laser, igual na fissura mamária, não é só fazer o laser cicatrizar, tem alguma coisa causando isso. Claro. Na dor de cabeça, tem alguma coisa causando isso. Sim. Se é desidratação, é estresse, às vezes precisam ir em caminho para o neurologista para ele indicar os exames. Então, a gente trata os efeitos, mas precisa entender o que é a causa disso, né? Então, se é uma paciente, por exemplo, que está 3 meses com uma dor de cabeça que não sara, ela toma medicação todo dia, às vezes é uma paciente que está desidratada, né? Principalmente o idoso, que ele perde essa percepção de sede, né? Ele vai perdendo, às vezes está desidratado. E aí eu falo, ó, 2 horas antes de eu chegar, você vai ter que ter bebido mais ou menos 2 litros de água. Aí eu chego lá dele e falo, nossa, sabia que uma dor de cabeça passou? Olha Era só. isso, era uma desidratação. Então, a gente entra nessa parte aí mais para adulto, né? Mas a criança pode fazer também. Agora, para idoso, a gente entra nessa parte de neuro, pós-AVC, Alzheimer, Parkinson, demência também, tá? Tudo isso porque a gente estimula com o laser essas regiões cerebrais. Então, aumenta a performance desse cérebro, estimula a angiogênese, que é o nascimento de novos neurônios, circulação, tudo isso, além da qualidade de vida do paciente, né, que melhora muito. Nossa, que Conta bacana. pra gente como é que as pessoas podem... sou mãe, estou tendo um problema, quero uma consulta, estou desesperado, como é que eu vou te fazer? Tô doida, me ajuda, socorro. É bem assim que É elas bem chegam. isso mesmo. Aham. Quem é mãe sabe, né? Às vezes elas mandam áudio chorando, Andressa, pelo amor de Deus, você tem que vir aqui agora, dá pra você vir? Então, elas podem entrar Nossa. em contato comigo pelo meu Instagram, que é @fonodolaser. Lá tem o link, Arroba Fono do Fono do Laser. Laser, tá? Uhum. Lá tem o link que vai direto pro meu WhatsApp, ou então pro WhatsApp da secretária lá da Blua, que eu atendo na Blua também. Então o negócio é direto no Instagram. Isso, Arroba Fono do Laser. isso, Fono do Laser ali, elas podem entrar em contato comigo, gestante, grávida, às vezes o bebezinho tá maiorzinho, tem uma dúvida no teste da linguinha, tudo isso a gente ajuda elas. Maravilha, hein? Nossa, eu tive uma aula hoje aqui, eu tive uma aula com a doutora aqui, eu tô impressionada, né? Pra gente que é mãe nem imagina que as tecnologias já estão ajudando também, né? Mas com certeza o lado humano fala sempre Sim. mais alto, né? Uma mãezinha jovem como a doutora. Uma mãezinha fresca. É uma É. mãezinha jovem, mas que traz tanto conhecimento, tanta ajuda, né, para as mães, que só quem é mãe sabe o quanto é importante, né, esse apoio, esse carinho, essa empatia. Sim. Doutora, nós gostaríamos muito de agradecer essa aula que nós tivemos aqui, agradecer em nome do Cinecoff a sua participação e venha sempre, quando tiver novidades, venha nos contar aqui. Imagina, eu que agradeço a companhia de vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Primeiro podcast que eu participo e eu já adorei. Comecei bem. Entre tantos que virão. Mas com certeza. Doutora, Obrigado, obrigada Maria. mais uma vez. Obrigada. E o Fala Cinecoff podcast dessa semana vai ficando por aqui. Para você rever essa entrevista e outras, entre na nossa rede social oficial aqui do Cinecoff. Lá também tem muitas novidades. Até a próxima semana. Tchau. Valeu.